E você sabe quem eu sou, doutor? Adivinha. Dê um pulo no passado. Busca no fundo de si mesmo. Quem tropeça em tanta gente, e até pisa em outros mais, não vai saber de repente quem será esse rapaz. Mas ele está prestes a se lembrar. E quando isso acontecer, nada mais será o mesmo. Um filho que nunca conheceu sua mãe. Uma mãe que morreu sem conhecer seu filho. E um médico que esqueceu a mulher que condenou. Esta não é apenas uma história sobre abandono. É uma história sobre o preço da dignidade, sobre vidas invisíveis, sobre consequências que nunca desaparecem. Meu nome? Isso não importa. O que importa é que eu sou filho de Maria. E hoje o passado bate a porta. Se você ainda não sabe quem eu sou, deixe-me refrescar sua memória, doutor. Numa madrugada fria, há muitos anos atrás, começava a nossa história. Uma história que você provavelmente preferiu esquecer, mas que eu carrego comigo todos os dias da minha vida. Você se lembra daquela noite? Aquela madrugada gelada, quando uma moça desvalida, dessas pobres de dar dó, lhe pediu uma carona. Ela estava sozinha, vulnerável, desesperada. Era frio e ela não tinha para onde ir. E você, um doutor respeitado, um homem de posses, um homem que havia jurado cuidar dos outros, você a socorreu. Ou pelo menos foi o que pareceu no início. Foi muita bondade da sua parte, não foi? Oferecer abrigo a uma desconhecida em uma noite tão fria? Mas o Senhor cobrou um pouco caro por essa bondade, não é mesmo? Um pão e um café. Isso foi o que você ofereceu a ela. Mas o preço foi muito maior do que qualquer dinheiro poderia pagar. Num hotel de 5ª classe, minha mãe amanheceu. E ela não estava mais sozinha. Porque naquela noite, doutor, naquela noite de falsa bondade e verdadeira exploração, eu comecei a existir. Eu sou o resultado daquele encontro. Eu sou a consequência que você nunca quis enfrentar. Quem tropeça em tanta gente, quem pisa em outros ao longo do caminho, não vai saber de repente quem será esse rapaz parado à sua porta. Mas eu vou dizer quem eu sou. Eu sou o fantasma do seu passado. Eu sou a dívida que você nunca pagou. Eu sou o filho que você nunca quis conhecer. O nome dela, doutor? O senhor não lembra? Deixe-me ajudá-la. Eu sou o filho de Maria. Para entender quem eu sou, você precisa conhecer quem ela era. Maria, minha mãe. A mulher cujo nome você nem se lembra. Naquela madrugada fria, ela não era ninguém para você. Apenas mais uma pobre coitada nas ruas, mais uma alma perdida, que você poderia usar e depois esquecer. Mas ela era alguém. Ela tinha uma história, ela tinha sonhos, medos, esperanças. Ela era uma pessoa completa, não apenas um corpo conveniente em uma noite solitária. Maria estava desvalida. Esse foi o termo que sempre usei para descrevê-la naquele momento. Desvalida. Sem valor aos olhos da sociedade, sem proteção, sem recursos, sem opções. Ela estava ali na madrugada porque a vida não lhe havia dado escolhas melhores. Ela estava ali porque o mundo a havia empurrado para aquele lugar. Ela estava ali porque pessoas como você, doutor, pessoas com poder e privilégio, construíram um sistema onde pessoas como ela não têm lugar seguro para estar. E então você apareceu. Um doutor, um homem respeitado, em seu carro confortável, protegido do frio que ela sentia nos ossos. Ela lhe pediu uma carona, não porque queria se aproveitar de você, não porque tinha segundas intenções, mas porque estava desesperada, porque era frio e ela estava só, porque ela precisava de ajuda e você era a única opção naquele momento. Você a socorreu, doutor. Isso é verdade. Você não passou direto. Você parou. Você abriu a porta do seu carro. E, por um momento, talvez ela tenha pensado que ainda existia bondade no mundo. Mas aquilo não era bondade. Era oportunismo.
Era a exploração disfarçada de caridade. Era o tipo de ajuda que deixa cicatrizes mais profundas do que a rejeição aberta. Você a levou para um hotel, não um lugar decente. Não, um hotel de 5ª classe. O tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. O tipo de lugar onde pessoas desesperadas terminam quando não tem mais para onde ir. E lá, você ofereceu a ela um pão e um café. Comida básica. O mínimo dos mínimos. E então você cobrou seu preço. Não em dinheiro, é claro. Pessoas como você nunca cobram em dinheiro. Vocês cobram em dignidade, cobram em humanidade, cobram de formas que não aparecem em nenhuma conta bancária, mas que destroem vidas inteiras. Você cobrou caro, doutor. Por um pão e um café, você cobrou tudo que ela tinha. E então você deixou algo para trás. Você deixou a mim. Num hotel de 5ª classe, minha mãe amanheceu. E ela não estava mais sozinha. Não estava mais apenas com a sua pobreza, com o seu desespero, com a sua solidão. Agora ela estava comigo, com uma vida crescendo dentro dela. Uma vida que ela não planejou. Uma vida que você criou e depois abandonou. E assim começou minha jornada. Não num berço confortável, não numa casa cheia de amor, mas ali, naquele hotel miserável, naquele momento de desespero. Viajei naquele ventre, doutor. Dia e noite. Noite e dia. Essa foi a minha primeira casa. Não um quarto preparado com amor. Não um berço esperando por mim. Mas o ventre de uma mulher desesperada, carregando um peso que ela nunca pediu para carregar. Enquanto eu crescia ali dentro, protegido temporariamente do mundo cruel que me esperava, minha mãe enfrentava esse mundo sozinha. Cada dia era uma luta. Cada noite era uma batalha. E eu estava lá, crescendo, me desenvolvendo, me preparando para nascer num mundo que não me queria. O nome dela, doutor, o senhor não lembra, não é? Mas eu nunca pude esquecer. Mesmo que ela tenha morrido antes que eu pudesse realmente conhecê-la, eu carrego o nome dela comigo. Maria. Minha mãe se chamava Maria. E eu sou filho dela. Não seu filho. Nunca seu filho. Porque ser filho é mais do que biologia. Ser filho é ter alguém que se importa. Alguém que fica. Alguém que assume responsabilidade. E você nunca foi nada disso pra mim. Então, não me chame de seu filho. Eu não retribuiria esse título. Não aceitaria essa conexão. Porque você perdeu o direito de me chamar de filho naquela madrugada fria, quando decidiu que um pão e um café valiam mais do que a dignidade de uma mulher. Porque o pai que me educou não foi você. O pai que me criou, que me moldou, que me fez quem eu sou, foi o mundo, foi a rua. As ruas me ensinaram tudo. Me ensinaram que o mundo é cruel com os pobres. Me ensinaram que pessoas como você podem fazer o que quiserem com pessoas como minha mãe e nunca enfrentar consequências. Me ensinaram que a bondade é rara, que a exploração é comum e que a justiça é um luxo que pessoas como eu nunca podem pagar. Cresci sem abraços, sem histórias antes de dormir, sem ninguém para curar meus ferimentos ou secar minhas lágrimas. Cresci duro, porque o mundo não dá escolha aos filhos das Marias deste mundo. Ou você endurece, ou você quebra. E eu não quebrei, doutor. Eu sobrevivi. Sobrevivi para poder estar aqui, neste momento, na sua porta, fazendo você se lembrar do que tentou esquecer. A rua me ensinou a ser forte. Me ensinou a nunca confiar em falsas bondades. Me ensinou que homens bem vestidos, com carros bonitos e títulos respeitáveis, podem ser tão cruéis quanto qualquer criminoso na sarjeta. Talvez até mais, porque seus crimes são aceitos pela sociedade. Você vive em uma casa bonita, tem uma reputação limpa, as pessoas o respeitam, chamam você de doutor, com admiração na voz. Mas eu sei a verdade. Eu conheço o homem por trás do título. Eu sou a prova viva do que você realmente é. Eu carrego 2 heranças, doutor. De você, eu herdei abandono e a marca da ilegitimidade. Mas de Maria, de minha mãe, eu herdei algo muito mais valioso. Eu herdei a capacidade de sentir,
de sofrer, de entender o que significa ser descartado. E também herdei a força necessária para sobreviver quando o mundo inteiro diz que você não deveria existir. E agora eu estou aqui, diante de você, não como seu filho, mas como a testemunha do seu pecado, como a lembrança viva daquilo que você prefere esquecer. Mas a história ainda não terminou, doutor, porque ainda falta a parte mais dolorosa, a parte que eu carrego comigo todos os dias, a parte que me trouxe até a sua porta. Nem pergunte por mamãe, doutor, não pergunte sobre Maria, porque essa é a parte da história que mais dói, essa é a parte que me trouxe até aqui. Essa é a razão pela qual estou parado na sua porta, fazendo você se lembrar. Ela mal me conheceu. Minha própria mãe mal teve a chance de me conhecer, de me segurar, de olhar nos meus olhos, de sussurrar meu nome, de fazer todas aquelas coisas que mães fazem com seus filhos. E sabe por quê? Sabe por que Maria nunca teve a chance de ser mãe? Porque eu nunca tive a chance de ter uma mãe? Por falta de um doutor. Deixa essa ironia penetrar bem fundo. Você, um médico, um homem que jurou salvar vidas, um homem que tinha o conhecimento, a capacidade, os recursos para ajudar. Você criou uma vida e condenou outra no mesmo ato. Durante meu parto, Maria morreu. No momento em que eu estava entrando neste mundo, ela estava saindo. Nossa única troca foi de lugares. Eu nasci, ela morreu. Sua última dor foi me trazer a vida. Seu último sacrifício foi me dar um futuro, mesmo sabendo que ela não estaria nele. Por falta de um doutor. Essas palavras ecoam na minha mente todos os dias da minha vida. Por falta de um doutor, minha mãe morreu. Não havia ninguém qualificado para ajudá-la. Nenhum médico disponível para uma mulher pobre, sem recursos, sem nome, sem importância aos olhos da sociedade. Maria era invisível. E pessoas invisíveis morrem sem que ninguém se importe. Ela sangrou sozinha. Sofreu sozinha. Morreu sozinha. Enquanto eu chorava meu primeiro choro, ela exalava seu último suspiro. Enquanto eu recebia a minha primeira luz, ela mergulhava na escuridão eterna. E onde estava você, doutor? Onde estava o homem que havia tocado, que havia plantado a semente da minha existência? Você estava em sua casa confortável, em sua vida respeitável, vivendo como se aquela noite fria nunca tivesse acontecido, como se Maria nunca tivesse existido. Mas ela existiu e ela morreu. E sua morte foi causada pela mesma sociedade que você representa. Uma sociedade onde médicos salvam os ricos e ignoram os pobres. Onde a vida de uma Maria não vale o esforço de uma chamada de emergência. Você me perguntou quem eu sou, doutor. Agora você sabe. Eu sou o filho de Maria. Eu sou o menino que nasceu sem mãe porque faltou um doutor. Eu sou a consequência viva das suas ações. Eu sou o fantasma da sua consciência. A dívida que você nunca pagou. A responsabilidade que você nunca assumiu. E a maior ironia de todas, doutor, a maior crueldade do destino é que você, um médico, poderia ter salvado a mulher que morreu me trazendo ao mundo. Você tinha o conhecimento, você tinha a capacidade, mas você nunca soube, porque você nunca ficou para saber. Porque você nunca se importou o suficiente para descobrir o que aconteceu com aquela mulher que você usou e descartou. Maria morreu por falta de um doutor. E o doutor que poderia ter salvado foi o mesmo homem que a condenou. Você, doutor. Você. Agora você se lembra? Agora você entende quem eu sou? E agora, doutor? O que você tem a dizer? Que desculpas existem para o que aconteceu? Que justificativas podem apagar a vida de Maria? Que palavras podem trazer de volta os anos que eu perdi sem uma mãe? A verdade é que não existem. Não há desculpas, não há justificativas, há apenas a realidade crua e brutal do que aconteceu. Um homem com poder usou uma mulher sem poder. Uma vida foi criada sem amor. Uma mulher morreu sem ajuda. E um menino cresceu sem ninguém. Essa história não é apenas sobre mim e você, doutor. Essa história se repete todos os dias, em todos os lugares. Quantas Marias existem no mundo?
Quantas mulheres vulneráveis são exploradas por homens que depois desaparecem? Quantas crianças nascem carregando o peso do abandono e da ilegitimidade? E quantas morrem por falta de cuidado médico, por falta de dignidade, por falta de um sistema que as veja como seres humanos dignos de salvação? Maria não era um nome. Maria é um símbolo. Maria representa todas as mulheres invisíveis que sofrem e morrem nas sombras da nossa sociedade, enquanto homens confortáveis seguem suas vidas sem nunca olhar para trás. Eu sou filho de Maria. Eu carrego sua história. Eu carrego sua dor, mas eu também carrego sua força. E esta foi a nossa história. Obrigado por ouvir. Obrigado por se importar. Obrigado por lembrar.